Hoje nós teremos aqui a oração da vitória. Quem está conosco e com fé, que a vitória já é sua aí no nome de Jesus, já começa e dá um glória a Deus aí, porque Deus hoje te marcou esse encontro com você para te conceder esta vitória no nome do Senhor nosso Deus. Amém? Assim seja. Deus seja glorificado, Deus seja exaltado para todos sempre. Queridos, nós vamos neste momento preparar o coração para que a gente possa estar orando ao Senhor nosso Deus, pedindo a Deus que abra a nossa mente, abra o nosso coração e nos dê entendimento da sua palavra, na força e na graça do Senhor. Feche os olhos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, este culto desta noite, que não seja o homem que venha falar, mas seja o Teu Espírito Santo. Meu Deus, entra na casa dos Teus filhos, na casa de Tuas filhas, e traga sobre eles, ó Deus, a Tua bênção, Senhor, e a Tua graça. Que este momento seja um momento de vitória para todo o Teu povo, para todos os Teus filhos, porque nesta hora eu entrego a vida de cada um em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, Deus seja exaltado. Queridos, você que já está conosco aí, pega a sua Bíblia, abra no livro de Provérbios, capítulo 21, e versículo 31. Provérbios 21 e versículo 31. Procura aí na sua Bíblia e vamos todos juntos aqui participar da leitura deste texto da palavra do Senhor. Provérbios capítulo 21 e o versículo de 31. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Bendito é todo aquele que vem em nome do Senhor nosso Deus. Provérbios 21 e o versículo 31. Deus seja exaltado. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Amém? O texto nos diz aqui: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Porém do Senhor vem a nossa vitória. Queridos, deixa eu te falar algo da parte de Deus para a sua vida, para o seu coração neste momento. Muitas das vezes nós temos preparado algo, muitas das vezes nós temos criado algo em nosso coração, projetos em nossa mente, e muitas das vezes este algo que nós temos criado, este algo que nós temos preparado, não tem dado certo porque falta verdadeiramente a preparação diante a face do Senhor. A palavra de Deus está falando que o cavalo pode ser preparado para o dia da batalha, para o dia da guerra, mas a nossa vitória, a nossa conquista, ela vem da parte do Senhor nosso Deus. Não importa o tamanho das adversidades que você tem sofrido, tem passado, tem enfrentado na sua vida. Não importa o tamanho das perseguições que você tem sofrido no seu dia a dia. Não importa os ataques que o inimigo tem forjado contra você e até mesmo as ferramentas que ele tem criado contra a sua vida. O que importa para o verdadeiro cristão, aquele que vive e aquele que crê na palavra do Senhor, são as promessas de Deus para a nossa vida. São as promessas do Senhor para a nossa casa. Porque a palavra do Senhor fala que o inimigo ele pode preparar qualquer tipo de cilada. Ele pode preparar contra você qualquer tipo de armadilha.
ele pode preparar contra você qualquer tipo de perseguição. Mas, na verdade, essas perseguições, estas armadilhas que ele tem armado contra a nossa vida, jamais irão prosperar. Porque, na verdade, a nossa vitória, ela vem do nosso Deus, ela vem da parte do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu sempre falo em nossos cultos, tanto aqui, o culto no lar, e muitas das vezes dentro da igreja, sobre sermos constantes diante a presença do nosso Deus Altíssimo. Você já parou para pensar quantas armadilhas o diabo armou para o Senhor Jesus? Você já parou para pensar quantas perseguições Satanás fez ao Senhor Jesus? E nenhuma delas conseguiram prosperar contra Cristo. Nenhuma delas conseguiram derrubar e manter Cristo no chão. Porque, na verdade, a vitória do Senhor Jesus vinha do alto, era da parte de Deus. Então, da mesma forma, a nossa vitória, ela não vem do homem, ela não vem da carne, mas ela vem do poder de Deus. Porque a palavra do Senhor nos fala que Deus, ele olha com os olhos espirituais e não com os olhos físicos e carnais. Deus, ele olha para a gente de uma maneira diferente, de uma maneira bem diferente daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente pensa. Tanto é que a Bíblia diz que nós estamos aqui na terra, mas o trono do Senhor está no céu. A palavra de Deus, ela nos fala que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Se os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos, com toda certeza, a vitória que o Senhor tem para você é muito maior do que aquilo que você tem imaginado. Então, a Bíblia Sagrada, ela está aqui falando que o nosso adversário, claro que nós sabemos, nós já percebemos isso, e já falamos aqui em outros cultos, nós matamos o leão, amanhã levanta 2, 3, 4 contra a nossa vida. São perseguições que são constantes na nossa vida. São lutas constantes que nós travamos. A pessoa que não tem verdadeiramente um vínculo, uma aliança profunda com Deus, essa pessoa fica até meio confusa no meio desta luta, porque ela diz: eu fui para a igreja, eu orei ao Senhor, jejuei ao Senhor, entreguei a minha vida nas mãos do Senhor e ainda continuo enfrentando essas lutas. Claro, querida irmã, que nós vamos continuar enfrentando essas lutas, estas batalhas, mas lógico, sempre vencendo elas, nunca mais sendo derrotado. Porque antes de conhecermos a Jesus Cristo, ou antes de conhecermos a verdade que nos liberta, todas as lutas que se erguiam contra nós, nós perdíamos. Nós entrávamos para o quarto, começávamos a chorar e começávamos a lamentar pela perca que tivemos, pela derrota que enfrentamos. Mas depois que a gente passou a ter uma convivência espiritual com Deus, depois que a gente passou a entender a palavra do Senhor, aí a gente começou a perceber que o inimigo, ele pode se levantar todos os momentos, todos os instantes contra a nossa vida. Ele pode erguer muralhas, ele pode lançar tempestades, mas nenhum deste mal vai nos derrubar e nos colocar debaixo dos seus pés, porque o Senhor já decretou na nossa vida a nossa vitória. Esta é a diferença de antes de conhecermos a Cristo para depois se conhecermos ao Senhor. Antes, qualquer derrota, a gente chorava, a gente se escondia, a gente lamentava. Hoje não. Se o inimigo vier, a gente sabe lutar contra ele mais alto do que ele imagina, com mais força do que ele pensa, com mais autoridade do que ele jamais imaginou. Porque nós fomos verdadeiramente preparados pela palavra de vida eterna, pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia fala aqui que
Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, ou para o dia da guerra, para o dia da luta, porém, do Senhor vem a vitória. Se você não tiver o Senhor na sua vida, você pode preparar-se com as maiores armas. Você pode preparar a sua vida, a sua casa com as maiores coberturas. Se você não tiver a presença do Senhor na sua vida, você pode se revestir de chapa de aço, de chapa de ferro, que nem isso vai conseguir te proteger, porque a nossa proteção, ela não vem da matéria física, mas ela vem da unção espiritual que vem da parte do Senhor Jesus Cristo. E os apóstolos que andavam com Cristo perceberam isso depois que converteram o seu coração. Veja bem, Jesus, após ter curado uma grande multidão, manda os discípulos e apóstolos entrar no barco e sair para ir para o outro lado. Jesus, porém, foi para um monte orar. Diz a Bíblia, Jesus só para o monte para orar. E diz a palavra do Senhor que quando Cristo estava orando, e de repente Jesus percebe que a tarde já tinha chegado e o barco que estava os discípulos e apóstolos já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, açoitado também pelo vento. Jesus descendo do barco, Jesus foi ao encontro de Pedro e dos demais. E diz a Bíblia Sagrada que quando Pedro perceberam mais os outros apóstolos, que um homem estava andando sobre as águas, eles nunca tinham visto um sinal, nunca tinham visto uma situação como aquela. Eles ficaram por algum tempo com medo, amedrontados, porque ainda não entendiam a grandeza do poder que vinha sobre Cristo. E diz a Bíblia Sagrada que de repente Jesus diz, não temais, porque sou eu. E Pedro diz, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá ao teu encontro. Jesus diz, vinde. E Pedro, descendo do barco, conseguiu andar sobre as águas como Cristo estava andando. É por isso que o Senhor falou que se nós crermos na sua palavra, as obras que ele fez, nós poderíamos fazer maiores. Então, quando Jesus estava andando, Pedro disse, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá ao teu encontro, Senhor. Jesus disse, pode vir. E Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas como Cristo estava andando. Olha que maravilha, olha que unção, olha que bênção. Mas diz a palavra de Deus que quando Pedro começou a andar, logo o vento começou novamente a soprar. Ou seja, o inimigo veio para desviar a atenção de Pedro. O inimigo veio para trazer o medo no coração de Pedro. E quando Pedro desvia o olhar de Jesus, eis o perigo, amado e querido irmão, da gente ficar desviando o nosso olhar, o nosso pensamento da palavra do Senhor. Por isso que eu sempre falo que o servo de Deus tem que ser constante, não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas tem que andar ali verdadeiramente nos passos de Cristo, no compromisso com Cristo. Nós devemos estar vivendo uma vida espiritual com excelência diante a face do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando Pedro desvia o olhar por causa do vento, ou melhor, por causa da presença que o mal lançou ali sobre Pedro, diz a Bíblia que quando Pedro desvia o olhar de Cristo, Pedro começa a afundar nas águas. E quando ele começou a afundar, ele começou a ficar com medo. Com isso eu quero te dizer nessa noite que muitas das vezes o inimigo começa a criar caos, a criar na nossa vida o desvio do olhar da presença do Senhor Jesus. Ele começa a colocar pavor no seu coração, e hoje nós estamos vivendo este momento de pavor. Hoje muitas pessoas estão vivendo um momento de terror, um momento de medo, porque o inimigo, o foco da sua força é criar na nossa mente, é criar no nosso coração e no nosso caminho medo. O medo que nós não vamos conseguir, o medo que nós não vamos conseguir chegar do outro lado, o medo que nós
não vamos conseguir vencer, ele coloca este pensamento e muitas das vezes esse pavor na nossa mente, no nosso coração. Quando eu falo de mente cauterizada, é isto aí. Ele começa a cauterizar a mente das pessoas, dizendo que, ou colocando na nossa mente, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos superar a situação que nós estamos vivendo. Mas pela Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus já garantiu a nossa superação, quando ele diz que nós seríamos mais do que vencedor. Queridos, não é uma tempestade, não é um terremoto, não é uma praga que veio sobre a terra que vai ser o suficientemente o bastante para derrubar o verdadeiro cristão, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Pode até te balançar, pode até assoprar contra você, mas te destruir jamais, porque a palavra do Senhor fala que o sangue de Jesus te garante a vitória. Abra aí a sua mente, o seu coração para entender isso. Mas hoje nós estamos vivendo um momento de terror, um momento de medo, que o inimigo está soprando nos quatro cantos das nações, não é da nação, é das nações, para gerar pavor, para gerar medo, para gerar distanciamento da presença do Senhor, ou melhor dizendo, para gerar na vida das pessoas o desviar do olhar e do pensamento da pessoa de Jesus, porque ele sabe que quando você desviar o pensamento, o olhar da presença de Cristo, você vai se tornar uma presa fácil, como aconteceu com Pedro naquele dia. No momento que Pedro desvia o olhar, a atenção de Jesus, diz a Bíblia que ele começa a afundar, e é o maior propósito do diabo hoje, é que você desvie o seu olhar da pessoa de Jesus, para que você venha afundar no sofrimento, afundar nas lágrimas, nas dores. Mas eu te digo em nome de Jesus, que essa armadilha do diabo está repreendido pelo poder que há no nome do Senhor, que você não vai desviar o teu olhar e a sua atenção do Senhor Jesus, que você não vai desviar o seu pensamento da pessoa do Senhor, e muito menos da palavra que te liberta, da palavra que te fortalece, porque esta palavra aqui é palavra de vida eterna para a sua vida. Então não adianta você se preparar, não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você orar pela madrugada, se você realmente não tiver os olhos fintados na pessoa de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia, a palavra do Senhor, está te revelando quando diz aqui: prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Quantas e quantas pessoas se prepararam com isso, com aquilo outro, mas deixaram de se preparar espiritualmente, deixaram de entrar debaixo da presença do Senhor, deixaram de entrar debaixo da potente mão de Deus. A Bíblia está dizendo que não adianta nós prepararmos a ferramenta se nós não tivermos preparados. Não são que vem do Senhor Jesus, nós não vamos vencer, mas a Bíblia está dizendo que esta vitória venha do Senhor, venha da parte de Deus para a sua vida. Então, queridos e queridas irmãs, abra aí a sua mente no nome de Jesus Cristo, que o inimigo ele pode armar qualquer tipo de cilada, adversidade, ele pode criar contra a nossa vida tropeços e barreiras, mas tudo isso vai ser consumido pela graça que há no nome do Senhor Jesus. Amém? Assim seja. Olha, a palavra de Deus nos fala no livro de 2 Reis sobre a fome de Samaria, sobre a miséria de Samaria. E a palavra do Senhor fala que quando o profeta Eliseu profetizou prosperidade naquele lugar, o capitão, que era o braço direito do rei, não acreditou na palavra do profeta. Eu estou pedindo para você hoje acreditar na palavra do Senhor nosso Deus. Acredite nessa palavra, que a nossa vitória venha do Senhor Jesus. E quando o profeta Eliseu disse assim: olha, rei, amanhã haverá uma medida de farinha por um circo à porta de Samaria,
e 2 medidas de cevada por um círculo à porta também de Samaria. O capitão disse: ainda que, será que porventura vai haver janela no céu? Será porventura que isso realmente vai acontecer? Olha a descrença daquele homem. Ele não acreditou na palavra profética do profeta Eliseu. E o profeta virou para ele e disse: olha, capitão, tu porém verás com teus olhos, porém não comerás. Você vai enxergar a vitória deste povo, você vai enxergar a bênção sobre este povo, você vai enxergar a prosperidade sobre este povo, porém, você não vai tocar nessa prosperidade, porque você está descrente na palavra do meu Deus. O meu Deus, ele prometeu esta vitória. E diz a Bíblia que de fato aconteceu. Houve a prosperidade. Houve a manifestação da prosperidade naquela terra. E o capitão teve os olhos para ver, mas não teve boca para comer e mão para tocar. Porque antes dele pegar alguma coisa, o povo que lá estava passou sobre ele e ele acabou morrendo ali em meio àquela situação. Queridos, olha, não desacredite da promessa de Deus. Não duvide da palavra do Senhor. Entenda, por favor, nós precisamos estar preparados. Mas a nossa preparação, ela tem que ser conforme a palavra do Senhor. Porque a Bíblia está dizendo que a nossa vitória, que a nossa conquista, ela vem através do Senhor. Ela vem através da palavra de Cristo. Volto a dizer, porque o sangue de Jesus te garante a sua vitória. Amém? Se você crê na oração que nós vamos fazer aqui nesta noite, a oração, o clamor da vitória, você vai ter a vitória sobre a doença, vai ter a vitória sobre o espírito da morte, você vai ter a vitória sobre o espírito da discórdia, você vai ter a vitória sobre o espírito de depressão que tem levado você ao sofrimento, você vai ter a vitória sobre esse espírito de opressão que tem te oprimido de ambos os lados, você vai ter a vitória sobre o espírito da miséria que tem roubado aquilo que é seu, você vai alcançar de Deus as vitórias vindo da parte do Senhor. Mas é necessário a gente crer nesta palavra, acreditar nessa palavra. E a gente tem ouvido, eu já ouvi várias vezes, não sei quantas dezenas e centenas de vezes eu já ouvi isso, as pessoas baterem no peito e dizer: eu tenho fé em Deus, mas não fazem nada para aquecer, para engrandecer, para aumentar essa fé. Simplesmente diz: eu tenho fé em Deus, mas não buscam a presença do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala no livro de Tiago que a fé sem obra, ela é morta. Eu não posso simplesmente falar que eu tenho fé se eu não tiver o agir da obra, se eu não tiver o manifestar das obras do Senhor. Para que a minha fé seja viva, fervorosa, eu preciso realmente ter obras em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, não vamos ser como Pedro naquele dia ao descer do barco, que andou sobre as águas e depois desviou o olhar de Cristo, mas vamos manter a nossa visão em Cristo Jesus e a vitória é nossa pela graça do nosso Deus. Amém? Não deixe que o pavor, não deixe que o terror que o inimigo está criando sobre as nações te afaste da presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha, participar no culto aqui no lar é muito bom, bom para você, bom para nós que estamos do lado de cá, mas estar dentro da presença, dentro da casa do Senhor, diante do altar da casa do Senhor, é a melhor coisa que você pode fazer. Então não deixe que o pavor, não deixe que o medo do diabo assole você e desvie o teu olhar da pessoa de Jesus Cristo. Sabe por quê, queridos? O Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus, ele declarou: eu sou, veja bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim.
Amém? Assim seja. Jesus tem vitória para a sua vida, Jesus tem vitória para a sua casa, Jesus tem vitória para a sua família, no nome do Senhor. Você crê na vitória do Senhor para a sua vida? Se você crê, diga glória a Deus, aleluias. Eu quero neste momento convidar todo o povo de Deus a orar comigo neste momento. Eu quero convidar você, queridos, a orar comigo nesta hora. Mas antes da oração, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a vitória que você quer receber de Deus para a sua vida? Pastor, eu quero a vitória da cura da doença. Amém, Jesus. Pastor, eu quero a libertação do vício na minha casa. Glória a Deus, Jesus. Pastor, eu quero a bênção das portas abertas. Eu quero a vitória das portas abertas. Glória a Deus. Pastor, eu quero a união da minha família. Deus seja louvado. Esta é a bênção que eu quero para a minha vida. Então eu quero que você neste momento, juntamente comigo, feche os teus olhos. Vamos orar neste momento e buscar do Senhor, porque a Bíblia está dizendo, porém do Senhor vem a vitória. Porém do Senhor vem a nossa vitória. Amém? Feche os olhos, vamos orar ao nosso Deus. Eleva o teu pensamento até a presença do Senhor Jesus. Firma os teus olhos, firma o teu pensamento na pessoa do Senhor Jesus. Grande, poderoso e eterno Deus. Pai, muito obrigado por este momento que o Senhor nos concedeste nesta hora. Jesus, diante a tua santa e pura e verdadeira palavra, meu Deus, já te damos glórias, já te damos louvores, já te bendizemos, porque nós estamos entendendo que o Senhor é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Pai, bendito é o Senhor, bendito, meu Pai, é o Senhor em nossa vida, exaltado e glorificado és o teu nome. Senhor, neste momento eu estou apresentando a vida de cada pessoa que está neste momento de oração. Esta tua filha, Senhor, esse teu filho que está entregando nas tuas mãos agora, Senhor, esta barreira, este impedimento, esta muralha, Senhor, que tem aí atrapalhado esta filha, este filho de alcançar a sua vitória. Meu Deus, envia para sua casa uma comitiva de anjos poderosos do Senhor. Leva, Senhor, sobre eles a tua vitória. Leva sobre eles agora a tua bênção, porque a tua palavra nos revela aqui que a vitória vem do Senhor, meu Pai. Então estenda as tuas mãos neste momento, dá a vitória para a tua filha, a vitória sobre o vício, a vitória sobre a doença, a vitória sobre a discórdia, a vitória sobre a miséria, e renova poderosamente a vida do teu povo, Senhor. E assim, meu Deus, repreendendo todos os inimigos e adversários que têm tentado cauterizar a mente dessas pessoas, provocando pavor, provocando medo. Meu Deus, joga este inimigo por terra e traga sobre eles nesta noite, neste momento, Senhor, a bênção da vitória. Que esse teu filho tenha vitória sobre a miséria, que ele tenha vitória sobre a doença, que ele tenha vitória sobre o vício, que ele tenha vitória sobre a amarração, que ele tenha vitória, meu Pai, sobre a discórdia, que ele tenha vitória sobre a separação, e que ele alcance do Senhor neste momento as tuas benevolências. Pai querido e amado Deus, traga sobre eles nesta noite o renovo do Senhor, traga sobre eles a transubstanciação do Senhor. Ó general de guerra, Senhor dos senhores, mestre dos mestres, toma este teu filho nas tuas mãos e conceda para eles a tua vitória, Senhor, em nome de Jesus. É o que te pedimos nesta hora, desde agora e sempre. Que todos digam glória a Deus e digam amém e digam assim seja. Deus seja louvado.
Deus seja glorificado para todos sempre. Amém, irmãos? Lembre-se da palavra. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a tua vitória. A tua vitória chegou hoje. Eu acredito que no término desta semana você vai estar contando as maravilhas que Deus fez na tua vida. Você vai estar contando aqui os milagres que Deus fez na tua vida. Você vai estar contando aqui as vitórias que o Senhor te concedeu. Eu tenho certeza que o depoimento de dezenas de pessoas estarão aí, aquilo que Deus fez na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente no nome do Senhor. Que você tenha uma noite de vitória, uma noite de bênção para a sua vida, e que o dia de amanhã seja um dia repleto de unção, não só para você, mas para toda a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amanhã, queridos, nós teremos aqui uma mensagem forte, uma mensagem poderosa, e mais uma vez estaremos orando em favor da sua vitória, buscando diante do Senhor a vitória para a sua vida, o grande clamor da vitória em nome do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus, e amanhã a partir das 7h15 nós estaremos aqui de volta em o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Sueli, Deus te abençoe. Zilda, irmã Maria, Beatriz, irmã Iracema, Deus te abençoe ricamente toda a sua casa. José, irmã Fárida, Vanira, Deus te abençoe ricamente. Jaqueline, Meiriele, Maria Polinária, Deus te abençoe. Joyce, Bianca, Nadir, Deus te abençoe poderosamente. Wanda Oliveira, Deus te abençoe poderosamente. Rose Maria de Fátima, Júlio, Clélia, Marcos, Deus te abençoe poderosamente. Jovelina, Paulo e toda a sua casa, Deus te abençoe poderosamente. Elaine, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Queridos, amanhã nós estaremos de volta. Que Deus assim abençoe a cada um de vocês. Um abraço para vocês todos e fique na paz de Cristo, e até amanhã em nome de Jesus Cristo. Maria José, Deus te abençoe. Celestino, irmã Iracema Machado, seu Vicente, Deus te abençoe. Cristiano Cruz, Wanda, Janete, Jesus abençoe você. Deise, Renata, Diogo, Laís, Rosilene, Deus te abençoe ricamente. Irmão Aristeu, irmã Naí, Deus abençoe vocês no nome de Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus Cristo.